Fala, meus queridos alunos! Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Chegamos, hein? Chegamos aí com tudo. Como é que vocês estão? Todo mundo tranquilinho? Ninguém aí chorando em posição fetal, né? Estão entendendo a matéria? Galera, o nosso módulo tá completaço. E hoje eu vou ver um assunto com os senhores que, olha, depende do concurso que você vai fazer, vou ser bem sincero, tá? Esse assunto tem a ver com o universo da administração geral, tá? Da administração em si, da gestão no todo. Principalmente isso aqui seria um assunto, seria a gestão em si, né? Que eu perturbo vocês, que a gente já conversou tanto na própria administração, também conversaremos lá no nosso módulo de administração pública, porque tem relação à matéria de hoje. Então é um assunto muito moderninho. Porém, não é um assunto ainda tão explorado em provas. Algumas provas em específico costumam cobrar esse assunto aqui. Tá? Como eu disse, quando ela puxa essa matéria, ela puxa mais voltada para a administração pública, conceitos que nós já vimos, nós conhecemos, né? Ela também puxa para ter conceitos essenciais da administração e alguns editais vêm com o nome dessa matéria, como se ela fosse a matéria em si, né? Então, nós veremos um assunto hoje muito moderninho mesmo, chamado o quê? Governança corporativa, e teremos um outro termo importante daqui a pouquinho. Tá, meus amores? Então, deixa eu explicar para vocês aqui. O tema é governança corporativa, vocês já viram aí na aula. E aí é o seguinte, como eu disse, é a função de ser gestor, essa daqui. Então, a governança corporativa pode vir dentro dos editais de administração, ou ela pode vir como uma matéria isolada. Eu vou dar um exemplo, um concurso que cobra essa matéria de forma expressa, tradicionalmente, se eu não me engano, é o Banco de Brasília, né? O BRB, se eu não me engano, é esse órgão, tá? O Banco de Brasília. Então, lá eles cobram a parte de governança corporativa como se fosse realmente uma matéria em específico, como se fosse em administração, gestão de pessoas, vem lá no seu edital governança corporativa e aí eles aprofundam, eles vêm com uma série de conceitozinhos modernos. Então, essa matéria é voltada para órgãos modernos. Geralmente, essas empresas públicas, sociedade de economia mista, que tem essa pegada mais empresarial, tá bom? Alguns concursos militares também cobram esses conceitos, e aí dependendo do cargo de administrador e por aí vai. Mas assim, de nível médio, concursos tradicionais, é raro aparecer esse assunto. Aparece muito governança, aparece muito governabilidade, mas são assuntos, assim, quando vem administração pública, né? Estão mais relacionados à administração pública. Porém, aqui, obviamente, tem relação com essas matérias, tá? É a ótica do setor privado, é o gestor no setor privado. Nós veremos, né, o gestor, o conselho diretor. Qual é o macete que eu dou aqui para vocês antes de nós começarmos, né? A matéria que eu estou falando com vocês, os senhores conhecem muito bem. É enredo de muitos filmes americanos, tá? Como assim, Vinícius? Principalmente ali os filmes americanos dos anos 80, anos 90, né? Trazem muito esse enredo, de comédia principalmente. Como é que funciona? É aquele cara que quer crescer na empresa, né? Quer virar o presidente da empresa, e aí começam as tramas, né? Para um virar o presidente, o outro não, aí fica aquela rivalidade, sacaneia o chefe tem aquele status, aquela pompa, né? Aí você vê aquele conselho diretor. O que é o conselho diretor? É a galera que presta o apoio ali estratégico ao presidente, ao CEO da empresa, e esses acionistas, né? Aliás, esses membros do conselho diretor, os conselheiros, representam os acionistas, né? Alguns são acionistas, outros representam os interesses dos acionistas que compram as ações ali da empresa. É isso que a gente está falando. Então, governança corporativa é justamente esse ato de você gerir uma empresa, uma organização privada no caso, né? Então, esse ambiente corporativo, esse mundo corporativo, que você vai ter o presidente, esse cara vai gerir, tomar decisões, e ali tem conselho, tem órgãos de controle da atuação desse presidente. Por isso que nos filmes tem aquela coisa de um puxar o tapete do outro. Às vezes o presidente da empresa é meio mau caráter, e aí dali surgem as tramas, né? Geralmente filme de comédia explora muito isso. E aí, não esqueçam disso, né? Um puxa o tapete do outro para comprar ação, aí o cara vira o sócio majoritário, e aí ele vira o dono da empresa. Quantos filmes vocês já viram com esse enredo, com essa pegada? É isso que a gente vai estudar aqui agora, não tem mistério. E alguns conceitozinhos técnicos que eu vou trabalhar com vocês, que são importantes, que podem aparecer na sua prova, e alguns de vocês já viram comigo, sem mistério nenhum. Lindo, meus amores? Então, vamos começar. Mas antes de tudo, né,
aquele nosso velho e tradicional recadinho, sigam a gente lá nas nossas redes sociais, né, meus amores? Temos aí o nosso YouTube com muito conteúdo gratuito disponível para vocês. Temos o nosso Instagram, nosso Facebook para vocês ficarem por dentro de tudo. Temos lá o Spotify também com os nossos podcasts. Temos aí Twitter e LinkedIn. Show, meus amores! Lindo demais, bacana demais. Agora sim estamos habilitados para começar a nossa aula de governança corporativa, um assunto moderno que vem sendo explorado recentemente, não há muita tradição, como eu disse. Provas modernas gostam de cobrar isso daqui e é um assunto que pode cair tanto em administração como com o próprio nome de governança corporativa. E não esqueçam disso. A origem da governança corporativa se deu quando as organizações deixaram gradativamente de ser familiares e migraram para um modelo de participações, olha aqui que lindo, ó, para um modelo de participações acionárias ou de cotas. Para tudo, primeira informação importante. Então, meus amores, nós sabemos que as empresas, inicialmente, né, bem no histórico da administração, assim, bem lá atrás, muitas empresas surgem de forma que familiar, principalmente aqui no sul, né? Do sul para baixo, Paraná, até o Rio Grande do Sul, tem essa cultura, essa tradição das empresas que passam de pai para filho, né? Ou de mãe para filho, para filhos, enfim, de avô para netos e de avó para netos. Então tem muito essa tradição aqui enraizada no sul para baixo, né? No Brasil como um todo, óbvio, mas no sul tem muito essa tradição, uma tradição mesmo, uma cultura. E aí você tem não só questões de fazendas, mas também a fazenda é o mais tradicional, né? Mas eu não digo nem só o negócio, do agronegócio em si, mas também tem empresas que passam de pais para filhos, de avós para filhos, para netos e assim vai. E aí, é óbvio, né? Esse ambiente familiar, que eu brinco com vocês, é a grande família, né? Essa família é muito unida e também muito oriçada, briga por qualquer razão, sempre tem uma confusão, né? Sempre tem uma briga ali por um lote, por um terreno, um irmão meio duvidoso, ou, entendeu? Um primo, ou um agregado, sempre tem essas situações aí. O que eu quero brincar com vocês é o seguinte, provavelmente, em algum momento da vida, se você não for o dono da empresa, né? Se você não for herdeiro, algum momento da vida, não sei se vocês já tiveram a oportunidade de trabalhar com o filho do dono de uma empresa, né? Ou com a filha de um dono de uma empresa, enfim. Isso a gente sacaneia muito, né? A gente tem esse meme na administração, a gente tem essa piadinha interna, né? Da coisa da meritocracia, do privilégio. Não vou entrar em polêmica, mas a gente fala aquela coisa assim, geralmente, eu não vou generalizar, pelo amor de Deus, mas isso é uma coisa que a gente costuma brincar, geralmente o filho do dono, o filho do avô, o filho do pai, da mãe, da avó, que assumiu o negócio, geralmente ele é babaquinha, né? Geralmente ele é nariz em pé, ou ele ou ela, concorda comigo? Mas, gente, isso tem uma explicação histórica na administração, e é isso aqui que essa primeira parte está falando, tá? O fato do cara, desse chefe, desse filho, que é o sucessor, ser nariz em pé, ser meio babaquinha, não falar muito com a peãozada, tem um sentido. Por quê? Quem começou com o chão de fábrica, quem começou com a empresa do zero, tá? Ali no dia a dia, trabalhando nesse ambiente familiar até, não só de laço sanguíneo, não. O nosso trabalho foi o que eu falei com vocês. Vira uma segunda família, a gente briga, a gente dá esporro, a gente se irrita, se estressa, a gente se apaixona, tá bom? No convívio de um trabalho, às vezes pode surgir um relacionamento, é normal, tá bom? Às vezes não é ético, né? Mas é normal. Então esse convívio vira uma família, acontece, tá? E aí, o pessoal fala assim, poxa, o avô era muito legal, o pai era muito legal, a mãe era muito legal, esse moleque é uma babaquinha, esse cara aí é uma babaquinha, mas eu tô chefe, né? Por quê? O que é chefia? Nós já estudamos lá em gestão de pessoas, chefia é ocupar um cargo, uma posição, né? Um cargo de nível hierarquicamente superior dentro de um organograma. Ponto, estrutura formal, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Vocês estudaram muito isso comigo lá em TGA. Ponto final. Então você tem que respeitar, você gostando ou não do filho do cara, o cara é teu chefe, formalmente falando é teu chefe. Como eu disse, eu não posso generalizar, tem muito filho e filha que é bacana, que segue os mesmos princípios do pai ali. Mas quando o cara é babaquinha, isso tem uma explicação, meus amores. Ele é treinado, ele é doutrinado, teoricamente, desde pequeno, para assumir os negócios do pai. E aí, quando a empresa prospera de uma certa forma, que a empresa cresce, ele tem que assumir aquilo dali. Ele já entra em outro nível da empresa, ele entra do tático para o estratégico. Peãozada, ele não quer nem saber.
Então ele não tem esse vínculo afetivo que o pai, que a avó, que a mãe construíram, né, desde o início, desde os primórdios da empresa, a primeira loja, a primeira fábrica, a primeira fazenda. Quem estava no dia a dia ali tocando o negócio é o avô, a avó, o pai. Então tinha aquela relação de proximidade, de família. Quando a empresa vira um império, que a empresa explode, cresce ou bota várias filiais, aquele menino, aquela menina é criado para o quê? Para administrar, teoricamente, tudo aquilo que o pai, a mãe, a avó vão deixar, ou o avô. Então, tem isso, tem esse distanciamento. Então, as empresas surgiram com esse cunho familiar, quando elas crescem, tomam essas proporções, aí viram esses grandes impérios, essas grandes empresas que nós conhecemos, né? Temos várias aqui no Brasil, né? Casas Bahia foi um exemplo, virou um império, né? A Pernambucanas, tivemos uma polêmica aí recente, enfim. Então, as lojas pernambucanas também, familiar, pequenininha, depois expandiu, virou império. A Magazine Luiza também, né? A Magalu. Várias empresas aí que vocês podem pensar que explodiram, né? Começaram ali com a família, um grupo maior comprou e depois virou o que virou hoje em dia. Então, meus amores, é isso. E o modelo de participação é o que nós conhecemos, aquilo que eu falei com vocês no início da aula. Nós entramos no modelo de quê? De investimento. Quando você entra numa bolsa de valores, né, que você bota, você disponibiliza, consegue cumprir os requisitos para a sua empresa angariar recursos, a bolsa é isso. Você entra na bolsa, sua empresa é listada lá, né? E aí você abre a participação, a cota ou as ações, né? Essa cota, essa ação dá alguns direitos. É como se fosse um tijolinho, um fragmento que você está comprando daquela empresa. Cada ação é um fragmento daquela empresa, proporcional a um valor que ela tem de mercado e o que ela pode entregar também. Se aquela empresa for uma empresa promissora e tudo mais, aquele papel valoriza com o longo do tempo. Vocês concordam comigo? Se ela gera lucro para os seus acionistas, se o trabalho dela é um trabalho inovador ou perene, num lugar que dá muito lucro, uma área que dá lucro, né? Enfim, tudo isso você deve avalizar. A gente chama de análise fundamentalista nas ações, né? Quando você vai analisar, ver ali os critérios, o retorno, o ROI, enfim, toda essa parte aí de mercado financeiro, quem gosta sabe o que eu estou falando aí. Então, é isso. E aí, quando modernizou, né, essa parte de você comprar cota, você tem o quê? Os acionistas. E, meus amores, é óbvio, se você é sócio de alguma coisa, você quer ver o quê? Resultado. É isso que você quer. E aí, eu tenho que prestar contas a uma galera que está financiando a minha empresa. Isso é governança corporativa. Eu vou ter um gestor. Na política, a gente não elege alguém para representar os nossos interesses, para representar a gente administrando a máquina pública. No setor privado é a mesma coisa, só que uma proporção menor. Se eu sou um acionista, eu vou ter ali, temos ordens, né? Temos ações preferenciais, ações ordinárias. Uma te dá poder de voto, a outra não, né? Uma você vai ganhar só dividendo, a outra você tem o poder de participar das reuniões, de dar voto. Óbvio que para dar voto, participar da reunião, você tem que ter um quantitativo interessante de ações para você ser um membro ali ativo naquela empresa. É disso que nós estamos falando. Consequentemente, vai abrir lá a votação para você ter um representante, para você ter alguém que vai gerir aquela empresa ali durante um bom tempo, tá? E eu vou começar uma coisa muito importante com vocês daqui a pouquinho, uma diferença interessante. Lindo, meus amores, é essa a primeira parte. Então, quando eu tenho os acionistas, eu estou representando ali enquanto presidente e o conselho diretor me assessorando, me apoiando, me fiscalizando, me monitorando. Todo mundo ali exerce a vontade de algum acionista, de algum stakeholder envolvido. E vocês já sabem que stakeholder é parte interessada no negócio, no projeto. Enfim, são partes interessadas. Lindo, meus amores? Então, continuando, avançando com vocês. Então, ó, acionários ou de cotas, o que levou a uma separação cada vez mais acentuada entre quem detinha a propriedade das organizações e quem de fato fazia a sua gestão. Então, quem de fato fazia a gestão é a figura do gestor, é a figura da governança. A gente já vai conversar. Nesse contexto, diferentes interesses, muitas vezes conflitantes. Então, diferentes interesses, muitas vezes conflitantes entre sócios, acionistas majoritários e minoritários, gestores estratégicos e os próprios rumos adequados que a empresa deveria tomar, levaram ao desenvolvimento do conceito de governança
corporativa. E aí isso acontece muito, né, gente? Às vezes quem fundou a empresa não é o dono da empresa, ou então não é quem está gerindo a empresa. Acontece isso, tá? Às vezes um avô ficou doente, uma avó ficou doente, ficou acamada, e aí aquele cara construiu aquela empresa, mas ele já não tem mais poder de voto, né, de decisão naquilo que ele construiu. E, inclusive a gente sabe que a relação humana é complicada e, como eu brinquei com vocês, família é tudo igual, tá? Como diria um amigo meu, família é bonito no porta-retrato, como ele fala, né? Família às vezes dá uns problemas danados. E às vezes tem, infelizmente, esses casos da geração mais nova ali de olho num patrimônio construído e acaba se apoderando daquele patrimônio, ou não só, o pessoal da família também, óbvio, possa estar sendo injusto, não é uma regra, mas terceiros, né? Gente que tem ali interesse, às vezes um sócio, às vezes um gestor, às vezes um presidente, está desviando um dinheiro de uma empresa, está de olho ali. Então, assim, tem tudo isso, né? Gente que se aproveita da idade das pessoas. Então, tem tudo isso na vida, mas não vem o caso, não é para sua prova, mas vocês conseguem identificar isso no dia a dia. Vários casos aí, se vocês abrirem a internet, vocês vão ver vários e vários casos ao longo da história na administração e com toda certeza. Lindo? Então, tá aqui para vocês e vamos lá. Os benefícios da governança corporativa, quando corretamente empregada nas empresas, são inúmeros. E é sobre isso que vamos tratar, além de diversos outros assuntos relacionados a este tema. Os benefícios da governança corporativa e seus principais conceitos. Já marca aí. É isso aqui que despenca em prova. Então já começamos com conceitos importantes. Antes de tratarmos mais a fundo os benefícios da gestão corporativa, vamos entender melhor aí os seus fundamentos. Então, primeira coisa que eu quero que vocês guardem aqui. O que é governança corporativa? Pode marcar, meus amores. Tem que estar no sangue esse conceito, hein? Esse conceito que eu vou passar aqui agora tem que estar no sangue. Bota aí. Coração, Meteoro da Paixão, Estrela da Morte, o que você quiser. Segundo o IBGC, tá bom? Instituto Brasileiro de Governança Corporativa. Governança corporativa, marca aí. Governança corporativa é o sistema pelo qual as empresas e demais organizações, então empresas e demais organizações, são dirigidas, monitoradas e incentivadas, envolvendo os relacionamentos, olha aqui, os relacionamentos entre sócios, conselho de administração, diretoria, órgãos de fiscalização e controle e demais partes interessadas, os famosos stakeholders. Toma cuidado com isso daí, tá? Então é um conceito muito bacana, que eu tenho diversas partes ali que a gente pode explorar. Empresas, organizações, vocês já sabem o conceito de organização e de empresa em si, né? Empresa é uma organização, geralmente do setor privado, né, em regra. Lembrando que o Estado também pode ter suas empresas públicas. Temos aí, são dirigidas, monitoradas e incentivadas. Essa aqui é a figura do gestor, do cara que vai exercer a governança naquela empresa, envolvendo os relacionamentos entre sócios, conselho de administração, todos esses fazem parte dessa governança corporativa, né? Quem está lá no planejamento estratégico, como a gente conversou. Ainda de acordo com a definição do IBGC, as boas práticas de governança corporativa convertem princípios básicos em recomendações objetivas, alinhando interesses com a finalidade de preservar e otimizar o valor econômico de longo prazo da organização, facilitando seu acesso a recursos e contribuindo para a qualidade da gestão da organização e sua longevidade e o bem comum. Aqui é bem legal, meus amores, porque olha aqui quando ele fala, para preservar e otimizar o valor econômico de longo prazo. É isso que a gente espera de uma ação. Quando a gente compra uma ação de uma empresa, você espera que ela agregue esse valor. Cuidado, gente, tem uma grande diferença. E para quem tem interesse em investir, para quem está flertando com esse caminho, não dependam de aposentadoria pública, né? O caminho é você realmente aportar, tentar investir. É um caminho meio sugado, mas comecem, gente. É muito legal esse universo. E aí é o seguinte, sei que concurseiro é pesado. Pô, Vinícius, mas aí eu sou concurseiro, tá pesado para mim, é difícil, estou estudando. Mas quando vocês passarem, comecem com esse universo dos investimentos. Quem puder, dá para você investir com R$50, R$60 todo mês. A gente gasta isso em cachaça, em sacanagem, em zoação. Tira ali R$50 todo mês, vai aportando. Compra um fundo imobiliário, uma açãozinha, dependendo de uma empresa boa. Ou então até mesmo, se você quiser uma renda fixa, uma coisa mais segura. Enfim, comecem a engatinhar nesse universo. E é isso que a gente espera de uma empresa, de uma ação,
que você tenha aquela valorização, que a empresa cresça ao longo do tempo. É como se você estivesse criando um bebê, né? Você dá o seu dinheiro ali, você aporta e você quer que aquela empresa se desenvolva, cresça e se perpetue, seja algo que traga lucro, que traga ali o retorno financeiro do investimento que você fez. A gente investe em algo para ter um retorno no futuro. Isso é um investimento. Então você espera que esse valor econômico, existe uma grande diferença entre valor e preço, né? Preço é o papel da sua ação. O preço ele vai oscilar. Vai ter hora que vai cair, renda variável, né? Tem hora que o papel vai desabar. Tem hora que o papel pode disparar. Então isso é preço. Preço é muito sensível a curto e médio prazo. Agora, se a empresa tem valor, se ela agrega esse valor na atividade que ela faz, você sabe que independente do preço da ação, no futuro aquela empresa vai se valorizar, ela vai se perpetuar, vai ser grande e aí você ganha essa valorização, essa explosão de valor, né, dentro da ação. Tá bom? Pegaram? É isso daqui. E aí, ó, organizando, facilitando o seu acesso a recursos. Como é que eu faço para facilitar esse acesso a recursos? São as ações, né? Quando você disponibiliza as ações de mercado, você disponibiliza a possibilidade de você capitalizar a sua empresa, de pessoas que acreditam no seu projeto, na sua empresa, no seu empreendimento. Lindo? É isso que ele fala aqui. E aí, ó, logo podemos resumir a governança corporativa como um conjunto de boas práticas para aumentar a confiança das partes interessadas. Então esse conjunto de boas práticas vai ser justamente a governança corporativa, vai ser ali a gestão, para aumentar o quê? A confiança dos investidores, dos stakeholders. Tá aí, ó, investidores, acionistas, fornecedores, colaboradores, todo mundo está envolvido nessa empresa, perante aos administradores de uma empresa. Por meio de princípios como a transparência e de mecanismos que proporcionam melhor desempenho econômico, muitas instituições estão mudando a forma de gerir e controlar o seu negócio. E, claro, melhorando continuamente seus resultados financeiros e também seus resultados intangíveis com a aplicação das melhores práticas de governança corporativa. Tá aí para vocês, tá, meus amores? Então, ó, nós temos aqui o que nós vimos, né, lá no comecinho, como eu posso dizer, na definição, tá, do que é a governança. Então a governança é justamente esse processo, isso aqui é um processo, hein, gente, ó, de avaliar, de direcionar e de monitorar todas essas atividades empresariais ali para que a empresa atinja seus objetivos organizacionais. E aí isso faz parte de uma estratégia. E aqui nós temos a famosa o quê? Gestão. Cuidado que aqui a gestão, ele está com um ciclo, o quê? É um ciclo PDCA. PDCA. Vocês viram que isso aqui, teoricamente, não é o processo de gestão. Um processo de gestão é o famoso processo administrativo ou processo organizacional, o nosso PODC. Esse é o processo de gestão. Mas, Vinícius, por quê? Então ele colocou ali o PDCA como um processo de gestão. Aqui você está gerando o quê? Você está gerindo os processos, as atividades. Sempre que eu falar de PDCA, eu estou gerindo, em regra, processos, atividades, implementando a melhoria contínua. Isso faz parte da gestão. Mas você, meu aluno, sabe o que eu estou falando. Galerinha, se você ignorar o agir, isso aqui é atividade de gestão. Já falei isso com vocês, né? Qualquer coisa, volta para mim, sempre bom relembrar esse conceito. Qualquer coisa na administração vai por mim, isso ajuda. Qualquer coisa, qualquer matéria em administração geral que venha a palavra gestão, quais são, né, as 3 palavrinhas mágicas que definem uma atividade de gestão? Simples, um gestor, basicamente, ele tem que planejar, executar e controlar aquilo que ele executou. É isso é gerir. Então, gestão de pessoas, gestão de projetos, gestão de processos, gestão do conhecimento, gestão da qualidade, tudo que tiver gestão, qualquer matéria que tiver gestão antes da palavra, do assunto, né? Gestão, eu obrigatoriamente tenho que fazer num processo de planejamento, executar as atividades que eu previamente estipulei, que eu previamente planejei e, obviamente, monitorar, controlar aquilo que eu executei, para ver se está em conformidade com o que foi planejado. Se não estiver em conformidade com o que foi planejado, a função do gestor é o quê? Corrigir, alterar a rota. Por isso que entra aqui o agir, né? É o act. Então não esqueçam disso.
Macetinho é esse. Não confundam, foi o que eu disse. Gestão, ser gestor, é o famoso PODC. Processo organizacional, processo administrativo, que nós vimos lá em teoria neoclássica, lá no comecinho do nosso módulo. Ponto. Aqui não está errado em si. É a parte de gestão também, mas uma parte mais operacional até, do gestor ali no dia a dia, implementando um ciclo PDCA, de melhoria contínua. Porém, ainda assim, não apaga, não desmerece a atividade de gestão, porque toda atividade de gestão vai envolver esse tripézinho, né? Esse tripé, essas três palavrinhas: planejamento, execução e controle daquilo que eu executei, para ver se está em conformidade com o que foi planejado. Se estiver em conformidade, eu padronizo, eu aperfeiçoo o ciclo, sempre boto ele para girar. Se não estiver em conformidade, a gente corrige a rota para que volte para o prumo, para o que a gente planejou anteriormente. Lindo, meus amores, é isso. E aí, consequentemente, né, nós temos aqui, ó, o accountability. O accountability é um termo muito explorado dentro da governança corporativa, que é justamente a prestação de contas desse gestor, né? Ele tem que ser responsável por seus resultados e ser transparente, prestar contas de tudo que ele faz na administração da empresa, hein? Então tá aqui, ó, crescer com governança corporativa, que significa, entre outras coisas, aprimorar os processos de administração da empresa e obter respostas para perguntas como: quando é a reunião do conselho, quem participa dessa votação, de quem é a palavra final, quem aprova esse orçamento. Isso se aplica a tomadas de decisões estratégicas, como iniciar um novo projeto, até contextos de impasse entre sócios e diretoria. 2. Os pilares e os princípios da governança corporativa. Marca, porque isso aqui despenca em prova. Se a prova te perguntar quais são os pilares e os princípios da governança corporativa, tem que estar na ponta da língua, meus amores. Vem comigo. Os pilares, cuidado, hein, da governança corporativa são os agentes e os procedimentos que devem sustentar. Um pilar sustenta, hein, suas boas práticas, sempre se baseando em seus 4 princípios. E aí, ó, quais são os 4 princípios? Nós temos transparência, equidade, accountability e responsabilidade corporativa. Aí tem uma imagenzinha que eu já vou mostrar para vocês, bem bacana. Já os pilares, os 6 pilares. Então, cuidado, eu tenho 4 princípios e 6 pilares. Não deem mole com isso, hein, meus amores. As bancas trocam esses conceitos, esses princípios, tentam te confundir os pilares com os princípios. Os 6 pilares de gestão corporativa são a propriedade, representada pelos sócios, né? Então, quem tem a propriedade ali da empresa, o conselho de administração, importantíssimo, um dos órgãos, né, aí mais importantes da governança corporativa, a gestão em si, a auditoria independente, que é esse órgão de controle, né, que vai tomar conta ali, vai fazer as auditorias necessárias, o conselho fiscal e a conduta e o conflito de interesses. Tá aí para vocês. A conduta, né, e o conflito de interesses, sempre haverá o conflito de interesse, a gente sabe disso, né? Principalmente nos filmes que eu falei para vocês. Então, é justamente isso, né? No filme sempre tem um conflito de interesse. Sempre tem alguém querendo alguma coisa escusa ou diferente, ou ser o bichão, chegar ali naquele cargo à custa de qualquer coisa, e aí começam as tramas, né? Tudo parte de um conflito de interesse. Já a conduta é a conduta teoricamente ética, né? Dentro dos padrões corporativos. Então nós temos códigos de éticas, nós temos regulamentos para que você possa moldar essa conduta, né? Não é chegar ao topo da empresa a custo de qualquer coisa, puxando o tapete dos outros, fazendo mal para alguém, fazendo alguém perder o emprego, sabotando. A gente sabe que existem essas coisas no ambiente corporativo, tá? Infelizmente. Às vezes pode acontecer. Então, tá aí para vocês. E aí, ó, tá aqui, ó. Já os 4 princípios, vem comigo, ó. Já os 4 princípios devem nortear a ação. Galera, princípio é bússola, é guia, é o que norteia, é o que te dá uma direção, é uma diretriz, né, o princípio. Então, um princípio ele deve nortear a ação. Lindo. Então, os 4 princípios vão nortear as ações dos pilares. Quais são os 4 princípios, meus amores? Transparência, despenca em prova,
marca aí, tanto em administração geral, de gestão pública, sempre aparece o princípio da transparência, né? O que é a transparência? Mecanismos internos que devem garantir que os stakeholders, como sociedade, governo, parceiros, fornecedores, comunidade, clientes, acionistas, estejam sempre muito bem informados sobre a tomada de decisão dos processos organizacionais. Isso vale tanto para o setor público, para o setor privado, como principalmente para o serviço público, para o setor público, né? Nós temos lá o princípio da publicidade, o princípio da transparência, tudo isso é importantíssimo para a máquina pública. Lindo? Temos aí, ó, a equidade, meus amores, marca, porque sempre aparece em prova também. Equidade é tratar os outros de forma equânime, né? Então, ó, não importa o nível hierárquico, o grau de relação e influência sobre a empresa ou o nível de participação no capital, todos os agentes da organização devem ser tratados de forma igualitária. É o tratamento justo. Isso é ser equânime, né? Ter equidade. É o tratamento, a forma igualitária, o tratamento justo e isonômico, levando em consideração seus direitos, deveres, necessidades, interesses e expectativas. Meus amores, todo mundo é dotado de direitos e principalmente também de deveres, né? Nós temos direitos e deveres, isso vem do regime democrático também. E lembre sempre disso, equidade, não importa o cargo, você fala do mesmo jeito, com o mesmo respeito, com o mesmo profissionalismo, né? Sempre respeitando, desde dos colaboradores, do pessoal da limpeza até o dono da empresa, o presidente, o conselho diretor, não importa, você vai tratar com o mesmo respeito, independente de escolaridade, independente de poder aquisitivo, é todo mundo ali na mesma empresa e todos merecem esse tratamento isonômico, equânime, tá? Isso é o princípio da equidade, não esqueçam deles, tá bom? Despenque prova mesmo, hein? Temos aí a prestação de contas, esse aqui é o campeão, né? É o que mais cai em prova. Esse é o que mais cai em prova, que é a prestação de contas, o famoso accountability. Já estudei com vocês lá em administração pública. Vou perturbar os senhores. Accountability é a prestação de contas, a responsabilização do gestor. Também posso agregar a transparência. Como aqui já é um princípio expresso a transparência na governança corporativa, então eu não preciso agregar o conceito aqui, teoricamente, de transparência. Fica só prestação de contas e responsabilização daquele gestor, daquilo que ele está fazendo com o dinheiro dos outros, dos acionistas, dos colaboradores, enfim, ele tem que prestar contas a todo mundo que participa, que acredita naquele projeto. Já falei com vocês que se vocês ficarem com pena do gestor, vocês vão errar uma questão, principalmente no CESP, tá? Tem uma definição de um doutrinador que ele fala que o gestor é constrangido a prestar contas, tá certíssimo, tá? Não é no sentido vexatório esse constrangido, é no sentido dele se expor, dele ter que falar aquilo que ele está fazendo. Então, ele é constrangido no sentido de botar a cara a tapa ali e ó, tá aqui os meus atos, aí vem todos os relatórios financeiros, tem auditoria para garantir isso, enfim, esse é o famoso accountability. Não tem uma tradução literal, porém é a responsabilização e a prestação de contas do gestor. Tá aí. Todos os que detêm responsabilidades na empresa devem prestar contas. Ponto final. Então, tá aqui, ó. Devem prestar as devidas contas de seus atos e decisões. Atos e decisões. Tanto a nível financeiro quanto de desempenho de suas atividades, de modo claro, conciso, compreensivo e tempestivo, né? Assumindo integralmente as consequências de seus atos e omissões, e atuando com diligência e responsabilidade no âmbito de seus papéis. Então, é a prestação de contas e, principalmente, a responsabilização. E temos, por fim, né, a responsabilidade corporativa. Os agentes de governança devem zelar pela viabilidade econômico-financeira das organizações, reduzir aqui, ó, as externalidades negativas de seus negócios e suas operações e aumentar as positivas, né? Levando em consideração no seu modelo de negócio os diversos capitais: financeiro, manufaturado, intelectual, humano, social,
ambiental, reputacional, né, a imagem da empresa, no curto, médio e longo prazo. O lucro garante a longevidade, né, do negócio, mas seu papel social, sua retribuição à comunidade e a sua inserção em questões referentes à sustentabilidade do planeta devem ser levados em conta. Galera, muito importante o que ele falou aqui, porque é uma tendência moderna, né? O lucro é importante? Sim. Porém, empresas mais modernas, né, a sociedade, com a mudança de geração, enfim, estão prestando mais atenção nesses critérios que as empresas, né, no papel social, né, na função social que aquela empresa representa. Então isso é muito importante. Não esqueçam disso, eu estudei com vocês lá em gestão da qualidade. Um fator muito importante da qualidade, meus amores, é o quê? É a sua imagem. Uma empresa não está, às vezes uma empresa muito rica, não está mais preocupada com dinheiro. O dinheiro para ela é o de menos. O que importa é o que? É a reputação dela, é a marca, é o rosto da empresa. Quando acontece uma tragédia, quando acontece alguma coisa que quebra esse padrão de qualidade, a empresa sofre, ela não quer nem, óbvio, dano na imagem, consequentemente vai acarretar em dano financeiro, né? Nós temos várias empresas aí que acabam sofrendo o quê? Boicote. Na Europa tem muito essa moda, Estados Unidos tem um pouco, o Brasil de vez em quando tentam fazer isso, tá? Então, tem esse boicote. Nós tivemos um exemplo aqui no Sul, né? Eu acho que foi no Sul, Porto Alegre, não lembro mais, foi o caso polêmico do cachorro, né? Do Carrefour. Teve o Carrefour, foi um cachorro e que o segurança acabou matando, o cachorrinho lá, e também teve um negócio do segurança, né? Que mataram um rapaz, um senhor lá dentro. E aí gerou-se o quê? Um boicote ao Carrefour. Você acha que o Carrefour está preocupado com dinheiro? Não. O Carrefour sofreu um grande dano no quê? Na imagem. Então veio o presidente do Carrefour falar na imprensa, né? Na TV, pagou propaganda para se explicar, para falar que aquilo não é a conduta do Carrefour. Olha a empresa aí, olha a responsabilidade social. Gerou um baita dano à imagem do Carrefour na época, nessas duas situações, né? Do cachorrinho e do rapaz lá, do segurança que acabou matando o outro rapaz lá. Então, enfim, pegaram isso? A responsabilidade de sustentabilidade, né, gente? A responsabilidade ambiental. Vocês lembram aí, canso de falar esse exemplo, porque é o maior do Brasil, né? Brumadinho e Mariana, né? A Vale. A Vale teve que se responsabilizar ambientalmente e socialmente por aquela região afetada. Então, uma coisa implica na outra. E vocês procuram, algumas pessoas que tentam viver esse estilo de vida, procuram esses produtos que não agridem o ambiente. Está muito na moda aí o vegano, né? Produto vegano, que mais? Tem, esse aqui foi um clássico. Tem um videozinho que bombou recentemente na internet, que foi aquele do coelho, né? Eu esqueci o nome do coelho, mas ele se apresenta, que é o quê? É o teste de produtos em animais, né? Então o coelhinho vai lá, um CG, óbvio, é uma computação gráfica, e o coelhinho vai falando, e aí ele começa bonitinho, no final do vídeo ele vai sofrendo transformações, né? Vejam esse vídeo que é muito legal. E é um vídeo de conscientização de empresas que testam produtos, né? Que testam ali química, né? Em bichos e animais, para testar produtos dermatológicos, produtos de beleza. Então tem um movimento que evita comprar nessas empresas que fazem testes em animais. Tudo isso, responsabilidade social, socioambiental, entendeu? A sustentabilidade, não extrair madeira de forma ilegal, tudo isso. Reflorestamento, a Faber-Castell é um exemplo disso, né? As madeiras dali para produzir sempre foram de reflorestamento, já uma empresa antigona que já tinha essa consciência ambiental de anos, né? A Faber-Castell. Então é um exemplo, né? Era uma empresa na minha infância. A Faber-Castell tem aquele sabor de infância para mim. Eu acredito que tem até hoje, tá? Porque é uma empresa muito grande, mas é um exemplo, né? De responsabilidade ambiental e por aí vai. Tudo isso hoje em dia é importante, não é só o lucro para a empresa, o lucro é a consequência. É o que eu falo para vocês, até um lema que eu levo para a minha vida de professor. Meus amores, o trabalho bem feito, o dinheiro é consequência, tá? Se você faz o que você gosta, se você se dedica, se você faz aquilo que você ama, se você é bom no que você faz e você faz com tesão, com vontade, com prazer, o dinheiro, meus amores, é só uma consequência de um bom trabalho. Você vai ser reconhecido pelo que você é, pelo que você representa profissionalmente. Tinha essa visão mais capitalista, né, do início, né? O lucro, essa coisa mais capitalista selvagem. Não é um pecado também, você monta uma empresa
para ter lucro, e ter lucro não é pecado. Também tirem essa coisa da cabeça, essa visão, tá? O lucro é uma atividade, é um trabalho como outro qualquer. Se você prosperou, deu certo na sua empresa, isso é maravilhoso, isso é fantástico. Você gera renda, você gera emprego, você paga imposto. Então, tem muita bobeira que o pessoal fala aí a respeito de capitalismo, do ambiente corporativo. Existe a teoria e existe o mau caratismo. Tem empresários que são mau caráteres? Sim. Tá? Mal caracteres, eu não sei, acho que o plural é esse, tá? Sidney, depois me corrija aí, Sidney. Então, tem um cara que é mau caráter? Sim, tem, mas isso é um problema do ser humano. Tem um cara que vai explorar funcionário, que vai fazer isso e aquilo? Sim, mas é um problema do ser humano, não de uma teoria ou uma coisa do tipo. Lindo, meus amores? Então, pegaram? Então, essas responsabilidades são muito exploradas em prova, tá? São muito exploradas em prova, principalmente nesse âmbito da governança corporativa. Meus amores, eu vou encerrar esse nosso bloco aqui, fecho com vocês e a gente dá continuidade no próximo bloco. A gente tem muito conceito bom para aprender a respeito de governança corporativa e eu garanto que vai ser uma matéria que vocês vão gabaritar com o pé nas costas, muito fácil. Lindo, meus amores? Ó, beijo no coração de todos e até o próximo bloco. Fui!